Em Gênesis 26, o capítulo todo fala acerca da vida de Isaac. Gênesis 26 começa a falar que Abraão já tinha falecido. Abraão, pai da fé, Abraão que foi chamado da parte do Senhor para sair da sua terra natal e ir para uma terra desconhecida, e depois tu vais ser pai de multidões, mesmo tendo uma mulher estéril, quase 100 anos, tem um filho de milagre. Deus e dá o nome daquele filho, Isaac. Pouco tempo depois de ter menino estava a crescer, Deus diz, vai, sacrifica Isaac sobre o altar, algo horrível, um pedido de Deus. Nunca peço, não querem receber esse pedido da parte do Senhor de sacrificar o teu filho. Não sei o que eu faria se Deus ia me pedir isso, sacrifica o meu filho. Mas Deus pediu isso a Abraão. Abraão obedeceu a Deus, levou-o para cima do Monte Moriá, vai para sacrificar, aparece um anjo e diz, não sacrifique o teu filho, eu estou a ver o teu coração. E ele revela-te como Jeová Jiré, Deus da provisão. Anos depois, Abraão, como todos os homens mortais, morre. E deixa o seu filho, Isaac. Para quem tem um pai espetacular, um pai que é o seu herói, eu tenho um pai que é o meu herói, mas eu não sou Isaac. Imagino como é que é ter um pai sendo Abraão. Talvez o teu pai é o teu herói, mas o teu pai não é Abraão. Abraão é chamado da parte de Deus como o amigo de Deus. O pai da fé. É um super-herói. É muito mais do que um herói que eu conheço hoje em dia. Muito mais herói do que até o meu pai terrestre. Mas Isaac estava numa nova geração. Seu pai tinha falecido e Isaac naquele momento depara-se com uma dificuldade. Tal como no tempo de Abraão, há uma grande seca na terra. Não chove durante noites sem fim. Sem chuva não há colheita, sem colheita não há comida. É a lógica da vida. Então, sem chuva, uma seca, não há colheita. Então, Isaac depara-se com uma situação e diz, o que é que eu faço aqui? Quando aconteceu isso no tempo de Abraão, aconteceu a mesma coisa para Abraão. Abraão saiu daquela terra e foi para Egito. Isaac pensa a mesma coisa. Eu vou para Egito. Meu pai fez isso. Eu vou copiar meu pai e vou fazer igual. Mas Deus disse, não. Ficas na terra de Gerar, que é uma terra habitada pelos filisteus. Ficas aqui. Então ele fica. Ele decide ficar. Ele vai e habita a terra e começa a semear mesmo em tempo de seca. Pouco tempo depois ele chega, esses versículos de capítulo 26, vocês podem ler isso com calma, explica que ele vai e encontra poços cavados por Abraão, o seu pai, e ele vê aqueles poços que estão entulhados. Um poço, vocês talvez já sabem o que é um poço, é um buraco na terra em que a pessoa cave para tentar encontrar água, não é? Este é um poço. O que aconteceu? O povo do filisteu agarraram em entulho, agarraram em pedras e lixo e entupiram, encheram aqueles poços cheios de entulho. Quando Isaac olha para os poços cavados por Abraão, seu pai, naquela altura os poços eram símbolo de riqueza. Quem tinha um poço era alguém poderoso, porque tinha água. Numa terra, se alguém conhece Israel, é uma terra seca, árida. E quem tem água é um milionário, é alguém rico, porque consegue dar sustento ao seu gado e também consegue ter colheitas. Então Abraão tinha cavado poços, a água tinha vindo, mas depois de Abraão ter falecido, os filisteus agarraram e disseram, não, estes poços não prestam, vamos entulhar os poços porque eram cavados por Abraão. Isaac chega,
abre os poços, tira toda a lixarada, todo aquele entulho que estava lá dentro, tira aquilo fora e a água começa a surgir novamente. Deus abençoa Isaac. Quando ele começa a semear, começa a haver uma colheita, não somente uma colheita pequena, mas uma colheita, a Bíblia diz, 100 por 1. Uma colheita abundante. Quando o povo filisteu começa a olhar para a volta e diz, Isaac, tu estás a desentulhar os poços de Abraão, Deus de Abraão está a abençoar-te e estás a ter uma colheita 100 por 1, isto não pode ficar assim. Dá-nos estes poços de Abraão. Então começou a haver disputa. Isaac diz, ok. Ele fez isso 2 ou 3 vezes com os poços de Abraão. Desentulhou, semeou 100 por 1. A seguir, de ter perdido aqueles poços, porque os filisteus agarraram nos poços novamente, ele vai com os seus servos, agarram algumas pás e umas enxadas e picaretas e começa a cavar poços novos. A Bíblia diz que quando ele cava poços novos, o que acontece? Não é somente água de um poço, mas é rios de águas vivas, ou fontes vivas. Águas vivas começam a brotar dos poços novos cavados por Isaac. Ele faz isso várias vezes e faz a mesma coisa. A água nova começa a surgir naquele meio de cavar poços novos. De repente, à noite, Deus aparece a Isaac e revela-se a Isaac e celebra aliança com Isaac. Renova a palavra dada a Abraão anos anteriormente, a palavra de bênção sobremaneira. Ele renova essa mesma palavra de ser pai de multidões sobre Isaac, sobre a nova geração. Esta é a história de Gênesis 26. É todo o cenário de Gênesis 26. O que é que Deus falou comigo sobre este cenário de vida de Isaac? Muitas vezes nós, igreja de 2023, nós olhamos para as histórias dos nossos pais, das gerações anteriores, fundadores até desta igreja, e nós pensamos assim, meu Deus, como é que eu vou fazer alguma coisa de jeito na minha geração? O que é que eu posso fazer mais? Já foi feito tanto. Já foi feito tanto. E depois nós começamos a olhar, já não existe a geração anterior. Já não existe aquelas referências do passado. Agora, o que é que eu faço? Deus está a falar, falou a minha vida e eu vou declarar isso sobre vocês, está a falar conosco que é tempo de nós fazermos 2 coisas. Primeiro, é desentulhar os poços antigos. E em segundo, cavar novos poços. 2 coisas. Que é verdade, é que quando nós cavamos, há sempre água lá em baixo. Os geólogos dizem, eu nunca vi, mas dizem que há rios de águas por baixo do solo. João, tu tens um terreno, eu lembro, estive lá contigo, tiveste a cavar um poço. Porquê? Porque sabias que havia um rio por baixo do teu terreno, em que tu querias, 2 rios, por baixo do teu terreno, em que tu querias água para a tua casa, vinda daqueles rios subterrâneos. Certo? A Bíblia fala em muitas referências acerca do mover do Espírito, é como rios de águas que fluem do trono de Deus. Imagina isto. Por baixo há rios. Nós temos que fazer 2 coisas. Temos que desentulhar os poços que estão impedidos do rio brotar e temos que cavar novos poços. Nós temos essa responsabilidade. Se há um rio por baixo da terra, rios de águas vivas por baixo da terra, significa que a quantidade de água
é infindável. Nós não sabemos qual é a dimensão do rio que passa por baixo de nós. Nós não sabemos. Eu nunca vi. Eu vejo o rio Tejo, eu vejo outros rios, eu sei a quantidade, o caudal da água é imensa. Agora imagina por baixo de nós. Ninguém sabe isso. Agora imagina isso no mundo espiritual, em que há rios de águas vivas ao nosso dispor, se nós temos a coragem de fazer duas coisas: desentulhar e cavar. Desentulhar fala de uma coisa, que há certas áreas da nossa vida em que havia um fluir dos rios de águas vivas de Deus em gerações passadas, em tempos passados, em que nós deixamos que o medo, a crítica, as finanças, o divórcio, o problema da vida entupisse aquilo. Não, isso já é do passado. Isso já não presta. Isso foi algo que eu senti no passado. Talvez no passado rias desalmadamente na presença de Deus. Talvez tremias na presença de Deus. Talvez tinhas uma fé para orar sobre as pessoas e eram curadas. Mas depois tu pensas, mas eu já não sinto isso há muito tempo. Eu já não vejo Deus a mover. Eu não vejo Deus a mover na igreja onde eu estou. Eu não vejo Deus a mover no sítio onde eu estou. Então isso foi uma coisa do passado. Isso é um poço da presença de Deus que tu tens colocado entulho sobre o bocal daquele poço, sobre a boca daquele poço, inibindo que a água brote lá de dentro. Deus quer fazer novas todas as coisas. Deus quer que rios de águas vivas fluem do teu interior, em cada área da tua vida. Mas também há áreas novas que Deus quer que tu cavas. Muitas vezes, esta semana, eu estava a falar com uma igreja do Brasil, durante o mês de agosto, às 5:30 da manhã. Eles fazem uma chamada online, uma videochamada. Às 5:30 da manhã. Quem está acordado normalmente às 5:30 da manhã? Eu normalmente não estou acordado a essa hora. Normalmente estás acordado a essa hora. Valente. Eu não consigo acordar a essa hora. Eu consigo ao domingo, mas durante a semana não consigo. Esta igreja, durante todo o mês de agosto, está a acordar às 5:30 da manhã. Eles estão a fazer uma videochamada e estão a falar acerca de uma coisa só: o avivamento. O mover de Deus. Rios de águas vivas. Esta semana, eles convidaram-me para entrar na videochamada e falar um pouco sobre isso. Falar acerca do rios de águas vivas, sobre o avivamento, sobre o que é que isso significa para mim, sobre a minha experiência. E foi um momento muito precioso. Mas, quando eu estava a falar com eles, algo que eu disse de boca fora, que eu depois comecei a perceber que realmente isso é real, é que o único bloqueio para os rios de águas vivas fluírem, do avivamento fluir no nosso coração e através de nós, somos nós. Somos nós, somente. Somos nós. Anastácio, tu podes querer, mas será que tu queres mesmo? Ao ponto de sacrificar sono, família, finanças, em prol disso. O impedimento somos nós. O impedimento é o que está na nossa cabeça, o nosso medo de largar, medo do desconhecido, medo de ficar desconfortável, medo de parecer um maluco, medo de ficar pobre, medo de ficar todo o dia na igreja, medo de ficar esparramado no chão e não conseguir levantar durante horas, medo de perder o controle. O limite do fluir de Deus na tua vida, na minha vida e através das nossas vidas somos nós. Se o rio de água viva que Jesus falava à mulher samaritana, que brota do nosso interior, significa que há aquele rio dentro de nós. Por que aquele rio não flui? É por causa de nós. Porque há entulho no poço ou há
Não há canais novos cavados até aquele rio para deixar aquele rio fluir novamente. Para mim isto tem feito muito sentido. Por isso que eu fico motivado a estar em reuniões de oração. Eu fico motivado a sacrificar refeições para orar, que é chamado jejum. Quem é motivado para não comer, para poder orar? Uma coisa louca, doida. Mas quando há este desejo no nosso coração, nós vamos motivar-nos ao sacrifício. Vamos motivar-nos a palavra chama de mortificação da nossa carne. Paulo chamava isso, era uma palavra grande, mortificação da nossa carne. O que é isso? É quando nós matamos a nós próprios. Nós não estamos a ensinar automutilação ou autossacrifício. Não, nós estamos a falar de uma forma mais figurativa. De dizer não ao meu conforto, não ao que eu quero, e sim ao que Deus quer. Não aos meus desejos de ver televisão durante horas, não aos meus desejos de dormir durante dias, não ao meu desejo de estar ali de papo para o ar no meu conforto, de buscar a minha carreira, as minhas coisas. Não. Eu vou buscar em primeiro lugar o Reino dos Céus. Mortificação da nossa carne. A dizer não a eu mesmo, e sim a Deus. Então, voltamos ao início. Nós estávamos a falar acerca de vem Santo Espírito sobre nós. Eu amo o mover do louvor e adoração na nossa geração. Nossa geração tem esta bênção de Deus, de louvor e adoração. Se nós pensamos há 50 anos atrás, não havia isto. Havia talvez um órgão e uma senhora cantar, ou um coral, mas com músicas no inário, em que havia números escritos. Ok, agora vai cantar número 1, e depois número 30, e depois número 110. E havia um programa. Não havia o que nós experimentamos hoje em dia, de louvor e adoração. Para mim é uma das maiores bênçãos de Deus sobre esta geração. Leva-nos a um lugar de intimidade com Deus, em que naquele lugar de intimidade nós mais facilmente conseguimos abrir mão daquilo que é precioso para nós. Naquele lugar de adoração. Naquele lugar de adoração é como Jesus a andar na terra, olhando para um cobrador de impostos, rico, o homem rico, a fazer o seu trabalho, contar dinheiro, cobrar impostos, e olha para aquele homem e diz: Mateus, segue-me. Aquele homem, fora de toda lógica, larga todos os seus bens, a sua riqueza, a sua profissão e segue Jesus. Porque Jesus estava perante ele, estava em frente dele. Isso acontece em louvor e adoração. Jesus habita no meio do louvor e adoração. Nós contemplamo-lo. E por isso que é fácil nós largarmos tudo. Por isso que se tu pensas, louvor e adoração é somente aquele momento em que toda a gente está a cantar, aquela barulheira toda, é assim, é um bocado fantochada. Não. Não é fantochada. Não é um show-off, não é um espetáculo. É quando nós estamos a adorar Jesus, magnificar a sua presença, porque nós precisamos morrer para nós mesmos, para segui-lo incondicionalmente. É a única forma que aqueles rios de águas vivas brotem do nosso interior para abençoar todo mundo à nossa volta. É quando nós dizemos: Deus, eu vou seguir-te, custe for custar. Eu vou. Envia-me a mim, eu vou. Tal como essa equipa que foi para São Tomé, eles foram. Cada um pagou quase 1.000 euros só em passagens. Só em passagens. Do seu próprio bolso, a igreja não conseguiu ter dinheiro para pagar esses valores. Elas pagaram isso. Disseram: eu vou tirar da minha poupança para abençoar um povo que não tem nada, porque Deus está a falar isso ao meu coração.
Isso é dizer não a mim mesmo. Não é um passeio. Não é uma moda missionária. Agora toda gente é missionário. Não é nada disso. É Deus a falar com a nossa vida, porque Deus está a ser magnificado. A presença de Jesus está a ser magnificada no nosso campo de visão. Então nós facilmente largamos o nosso conforto aos seus pés. Facilmente nós ouvimos a sua voz e diz, agora vais, pega na tua trouxa e vai para São Tomé. Tira aquele 1.000 euros da tua poupança e põe numa passagem aérea. Isso é que Deus faz connosco. Se nós quisermos, claro. Ele não vai obrigar a nada. Mas quando nós temos aquela coragem de magnificar a presença de Jesus na nossa vida, contemplá-lo com tudo que nós somos e estamos nus perante a sua presença e Deus, eu não tenho nada para te oferecer, senão este corpo, senão este tempo, esta vida que tu me deste. Deus vai agarrar em nós e vai nos levar, muito provavelmente, em maior parte das vezes, as pessoas ficam no sítio onde elas estão, mas começam a dar muito fruto. O trabalho começa a dar fruto. Fruto o que é? Pessoas a serem impactadas pelo amor de Deus. Rios de águas vivas a brotar do nosso interior, a borbulhar do nosso interior, a espalhar pelas formas que nós falamos, que nós vemos, e nós começamos a borbulhar a presença de Deus. É isso que acontece quando nós somos apaixonados por Deus, porque se nós queremos realmente Deus. Por isso que eu volto à pergunta. Temos fome de Deus? Nesta nova geração que nós estamos a viver, na geração atual que nós estamos a viver, todos nós temos a coragem de visitar os moveres antigos do rio de Deus na nossa vida, dos anos anteriores em que nós deixamos entupir por causa de problemas, situações, stresses, discussões. Nós deixamos aqueles poços escondidos e entulhados. Temos coragem de ir lá? Não, Deus. Eu tenho livros no meu escritório, cadernos, que eu escrevo o que Deus fala comigo, as minhas orações para Deus. Está cheio de alguns desenhos, alguns rabiscos que depois viraram-se quadros também. É um reflexo de intimidade do meu relacionamento com Jesus. Muitas vezes, quando eu estou nestes momentos em que Deus, eu não quero ter nada a impedir o teu fluir, o que é que eu faço? Eu agarro naqueles cadernos mais antigos e eu visito as palavras mais antigas e digo, Deus, tu falaste comigo, mas porquê que isto não está a vir na minha vida? E depois eu começo a refletir que se for uma palavra de cura, que Deus vai usar-te. Deus muitas vezes fala, eu vou usar-te para curar pessoas. Mas depois oro por uma pessoa e não é curada. Oro por outra pessoa e não é curada. Deus, o que está a passar? Vou pôr mais um entulho sobre isto. Ou põe mais na gaveta. Isso é para outro tempo em que eu seja mais maduro. Deus talvez tenha falado contigo no passado, nos teus tempos devocionais, talvez até em reuniões maiores, profecias, em que talvez Deus falou contigo, palavras em que tu até viste algum fluir naquilo, algum mover de Deus na tua vida naquilo, mas por causa das diversas situações, tu deixaste que entulho tapasse aquilo. Meu querido, tenha coragem, visita aquilo novamente. Há água lá no meio. Há um rio naquele poço entulhado. Há um fluir de Deus ali. Deus já quer abençoar a tua vida e também as pessoas à tua volta através desse fluir. Mas tenha coragem hoje para cavar novos poços. Talvez no passado jejuavas muito, buscavas muito, oravas muito. Tinhas um tempo devocional fervoroso e hoje em dia não estás a fazer isso. Cava um poço. Começa a cavar. No início vai parecer duro, difícil, seca. Vai parecer que nada passa ali. É só pó, é só terra. Continua. Cava mais. Continua, porque vai brotar
águas vivas, tal como Isaac. Se tu tens a coragem de cavar na tua vida algo novo no Senhor, vai brotar rios de águas vivas. Fontes vivas na tua vida, em que depois Deus vai levar-te a um nível incrível de bênção. Amém? Então vamos ficar em pé. E vamos responder ao desafio de Deus. Vamos responder à palavra. E talvez há situações na tua vida em que tu podes reconhecer que há muito entulho. Já não há aquela capacidade de sonhar, nem de ter esperança. É só mais um dia, vamos embora. Deus quer rios de águas vivas. Quer que a tua vida seja repleta da vida de Cristo. Ele quer que a tua vida seja um manancial de águas vivas. Por isso, fecha os olhos onde tu estás e só responde ao Senhor. Diz: Deus, eu quero esse fluir na minha vida. Eu quero esse fluir. Eu quero que o teu Espírito brote do meu interior, Senhor. Eu não quero ser mais igual, Deus. Talvez há entulho na tua vida posto por outras pessoas, talvez há entulho posto por ti próprio. Tenha coragem hoje para identificar isso e retirar aquele entulho. Visitar o que Deus falou, agiu, o fluir, o mover de Deus. E começa a dizer: Deus, faz de novo. Talvez somente essa palavra, faz de novo, está a trazer alguma mágoa no teu coração. É um botão de perigo. Mas toma essa coragem e dizer: faz de novo em mim o teu querer. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Flui novamente, Senhor, no meu interior. Acredito que Deus também falou contigo acerca de novas áreas em que tu tens que cavar, novas áreas em que tu tens que insistir, tens que ir mais fundo, tens que persistir na presença de Deus. Eu não vou largar-te até abençoar-me. Eu não vou parar até que brote a água deste buraco. Toma coragem e diz: Deus, eu vou continuar. Faz esse compromisso com Deus. Diz: Deus, hoje eu estou a fazer esta decisão que eu vou continuar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou voltar para trás. Eu não vou voltar para o que é confortável, a minha tenda de conforto. Mas eu vou permanecer sobre esta busca por mais de ti, Senhor. Aleluia. Os rios de Deus são infindáveis. Só temos que cavar. Só temos que cavar. Temos que buscar. Aleluia.